Hoje, vamos nos aprofundar no coração da fé cristã, o mistério da Santíssima Trindade. Com base nos parágrafos 249 a 267, o Catecismo nos revela, de maneira progressiva e luminosa, a realidade do Deus Uno e Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Prepare-se para um verdadeiro mergulho no mistério central da nossa fé. Catecismo da Igreja Católica, 249 a 278. A verdade revelada da Santíssima Trindade esteve desde as origens na raiz da fé viva da Igreja, principalmente por meio do batismo. Ela encontra sua expressão na regra da fé baptismal, formulada na pregação, na catequese e na oração da Igreja. Tais formulações encontram-se já nos escritos apostólicos, como na seguinte saudação, retomada na liturgia eucarística. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. 2 Coríntios 13,13. Desde o início da Igreja, a fé na Trindade não era uma especulação teológica, mas uma realidade vivida. Pelo batismo, somos mergulhados na vida do Deus Uno e Trino. Essa fé foi proclamada, ensinada e celebrada desde os tempos apostólicos, como vemos na saudação de São Paulo aos Coríntios. Essa fórmula trinitária não é apenas uma bela frase, ela revela o coração da vida cristã. Crer em Deus é crer no Pai que ama, no Filho que nos salva e no Espírito Santo que nos une a essa comunhão divina. No decurso dos primeiros séculos, a Igreja procurou formular mais explicitamente sua fé trinitária, tanto para aprofundar sua própria compreensão da fé como para defendê-la de erros que a estavam deformando. Isso foi obra dos concílios antigos, ajudados pelo trabalho teológico dos padres da Igreja, e apoiados pelo senso da fé do povo cristão. A fé na Trindade, vivida desde os apóstolos, precisou ser explicitada com mais clareza diante de heresias e confusões. Não se trata de criar uma doutrina nova, mas de proteger e aprofundar aquilo que sempre foi crido. Essa missão coube aos concílios, como o de Nicéia e Constantinopla, que, iluminados pelo Espírito Santo, proclamaram com precisão o que a Igreja crê. Mas não foram apenas os bispos e teólogos. O Catecismo destaca que o povo fiel também sustentou essa verdade com seu senso da fé, ou seja, a intuição espiritual do que é verdadeiramente de Deus. Para a formulação do dogma da Trindade, a Igreja teve de desenvolver uma terminologia própria, recorrendo a noções de origem filosófica, substância, pessoa ou hipóstase, relação, etc. Ao fazer isso, não submeteu a fé a uma sabedoria humana, mas imprimiu um sentido novo, inaudito, a esses termos, chamados a significar a partir daí também um mistério inefável, que supera infinitamente tudo o que nós podemos compreender dentro do limite humano. A fé cristã, para se proteger e se comunicar de forma clara, precisou recorrer à linguagem da filosofia, não como um fim em si, mas como um instrumento. Termos como substância, pessoa e relação foram assumidos pela Igreja e transformados. Passaram a expressar verdades reveladas sobre o Deus Trino. É importante notar que a Igreja não reduziu o mistério da Trindade a conceitos humanos. Pelo contrário, deu um novo sentido espiritual e transcendente a palavras limitadas. Esse processo mostra o cuidado da Igreja em proteger a fé com fidelidade e reverência, mas também com clareza para o povo fiel. E nos ensina algo essencial. A linguagem teológica é ponte, não prisão. Ela nos conduz ao mistério, sem esgotá-lo. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Romanos 11,33. A Igreja utiliza o termo substância, traduzido também, às vezes, por essência ou por natureza, para designar o ser divino em sua unidade. O termo pessoa ou hipóstase para designar o Pai, o Filho e o Espírito Santo em sua distinção real entre si. E o termo relação para designar o fato de a distinção entre eles residir na referência de uns aos outros. Neste parágrafo, a Igreja aprofunda os três termos fundamentais da linguagem trinitária. Eles são como chaves que nos ajudam a contemplar o mistério de Deus Uno e Trino. Substância, essência, natureza. Indica que há um só Deus, uma única realidade divina. Pessoa ou hipóstase. Revela que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são realmente distintos entre si. Relação. Mostra que essa distinção não divide Deus, mas existe porque as pessoas estão em comunhão eterna umas com as outras.
A beleza dessa explicação está em nos mostrar que a Trindade é comunhão. Não há solidão em Deus, mas eterna doação e acolhimento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é essa comunhão que somos chamados a espelhar em nossas relações humanas. A Trindade é una. Não professamos três deuses, mas um só Deus em três pessoas, a Trindade consubstancial. As pessoas divinas não dividem entre si a única divindade, mas cada uma delas é Deus por inteiro. O Pai é aquilo que é o Filho, o Filho é aquilo que é o Pai, o Espírito Santo é aquilo que são o Pai e o Filho, isto é, um só Deus por natureza. Cada uma das três pessoas é esta realidade, isto é, a substância, a essência ou a natureza divina. Este parágrafo afirma com clareza uma das verdades mais centrais da fé cristã. A Trindade é una. Não há três deuses, nem três pedaços de Deus. Existe um só Deus, em três pessoas divinas, plenamente iguais e consubstanciais. Cada pessoa da Trindade possui toda a plenitude da divindade. O Pai não tem mais divindade que o Filho ou o Espírito. E o Filho não é uma parte de Deus, mas Deus inteiro, assim como o Espírito Santo. Essa unidade perfeita e indivisível é o que garante a verdade do monoteísmo cristão. A fé trinitária não fere a unicidade de Deus, mas a revela em profundidade. Um Deus que é amor e que existe eternamente em comunhão. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Macabeus 12,29. Ide, pois, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28,19. As pessoas divinas são realmente distintas entre si. Deus é único, mas não solitário. Pai, Filho, Espírito Santo não são simplesmente nomes que designam modalidades do ser divino, pois são realmente distintos entre si. Aquele que é o Pai não é o Filho, e aquele que é o Filho não é o Pai, nem o Espírito Santo é aquele que é o Pai ou o Filho. São distintos entre si por suas relações de origem. É o Pai que gera, o Filho que é gerado, o Espírito Santo que procede. Este parágrafo aprofunda a beleza do mistério trinitário ao afirmar: as pessoas divinas são realmente distintas entre si. Não se trata de três modos de ser de um mesmo Deus, como se ele apenas se apresenta-se de formas diferentes em momentos diferentes, como pensavam algumas heresias antigas. A fé católica confessa que há uma única essência divina e, ao mesmo tempo, três pessoas distintas, cuja diferença se encontra nas relações de origem. O Pai é aquele que gera eternamente. O Filho é aquele que é gerado pelo Pai. O Espírito Santo é aquele que procede do Pai e do Filho. Essas distinções não dividem a divindade, mas revelam como o amor eterno de Deus se comunica interiormente em comunhão perfeita. A fórmula Deus é único, mas não solitário nos ajuda a entender que a solidão não pertence ao ser divino. Deus é comunhão, relação, amor. E é por isso que nós, criados à sua imagem, só realizamos plenamente nossa vocação na vivência do amor e da comunhão com os outros e com Ele. A Trindade divina é una. Cremos firmemente e confessamos que há um só Deus em três pessoas sem confundir as pessoas nem separar a substância. É outra pessoa do Pai, outra do Filho, outra do Espírito Santo. Mas do Pai, do Filho e do Espírito Santo uma só é a divindade, igual à glória, coeterna majestade. As pessoas divinas são realmente distintas entre si por suas relações de origem. É dentro da unidade divina que são distintas entre si. É o Pai que gera, o Filho que é gerado, o Espírito Santo que procede. Este parágrafo reafirma com clareza a fé da Igreja na unidade de Deus e na distinção real entre as pessoas divinas. Não se trata de três deuses, triteísmo, nem de uma única pessoa que se manifesta de três formas, modalismo, mas de um só Deus em três pessoas distintas, unidas por uma mesma e única natureza divina. O Catecismo cita aqui o antigo símbolo de Santo Atanásio, que expressa com precisão: sem confundir as pessoas, ou seja, o Pai não é o Filho, nem o Espírito Santo é o Pai. Nem separar a substância, ou seja, não são três deuses, mas um só. A distinção entre as pessoas divinas está nas relações eternas de origem. O Pai gera eternamente. O Filho é gerado. O Espírito procede do Pai e do Filho.
É essa distinção na unidade que forma a beleza do mistério cristão, um único Deus, comunhão perfeita de amor entre três pessoas. Esse ensinamento não é apenas doutrina abstrata, ele nos revela quem Deus é e como somos chamados a viver, em comunhão, em amor, em relação pessoal com cada pessoa divina. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. 2 Coríntios 13,13. Aos catecúmenos de Constantinopla, São Gregório, também chamado o teólogo, confiou este resumo da fé trinitária. Antes de todas as coisas, conservai-me este bom depósito, pelo qual vivo e combato, com o qual quero morrer, que me faz suportar todos os males e desprezar todos os prazeres. Refiro-me à profissão de fé no Pai e no Filho e no Espírito Santo. Eu vô-la confio hoje. É por ela que daqui a pouco vou mergulhar-vos na água e vos tirar dela. Eu vô-la dou como companheira e dona de toda a vossa vida. Dou-vos uma só divindade e poder, que existe una nos três, e que contém os três de maneira distinta. Divindade sem diferença de substância ou de natureza, sem grau superior que eleve ou grau inferior que rebaixe. A infinita com naturalidade é de três infinitos. Cada um considerado em si mesmo é Deus todo inteiro. Deus os três considerados juntos. Nem comecei a pensar na unidade, e a Trindade me banha em seu esplendor. Nem comecei a pensar na Trindade, e a unidade toma conta de mim. Neste parágrafo, o Catecismo nos oferece uma joia da tradição patrística, a belíssima profissão de fé de São Gregório, grande doutor da Igreja. Ele apresenta a Trindade como um tesouro precioso, o bom depósito da fé, que dá sentido à vida, sustenta nos combates e conduz à santidade. É essa fé que é transmitida no batismo, quando mergulhamos na vida trinitária. Gregório ensina que há uma única divindade em três pessoas, distintas, mas iguais em substância, natureza e dignidade. Não há hierarquia nem separação. Cada pessoa é Deus todo inteiro, e juntas formam a plenitude do único Deus. Ele descreve o mistério com beleza espiritual. Nem comecei a pensar na unidade, e a Trindade me banha. Nem comecei a pensar na Trindade, e a unidade toma conta de mim. É a experiência mística da fé. Ao contemplarmos a Trindade, somos absorvidos pela unidade. Ao meditarmos na unidade, somos iluminados pela comunhão trinitária. Este é o coração da fé cristã, viver mergulhado em Deus uno e trino. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Efésios 4,5-6. Ó Trindade, luz bem-aventurada, unidade primordial e profunda harmonia da natureza divina, conduzi-nos à intimidade da vossa morada. Oração da Liturgia das Horas. Deus é eternamente bem-aventurado, imortal e glorioso em si mesmo. No desígnio benevolente da sua pura bondade, criou livremente o homem para o fazer participar da sua vida bem-aventurada. Por isso, desde sempre e em toda parte, está próximo do homem. Convida-o a procurá-lo, conhecê-lo, amá-lo com todas as suas forças. Chama todos os homens, que o pecado dispersou, à unidade da sua família, a Igreja. Para isso, enviou seu Filho como Redentor e Salvador, e o Espírito Santo como Santificador. Neste parágrafo, contemplamos o coração do plano divino. Deus, em sua plenitude trinitária, nos convida a participar de sua vida eterna. A oração litúrgica introduz essa verdade. A Trindade é luz, unidade e harmonia, e deseja nos conduzir à comunhão com ela. O Catecismo deixa claro que Deus é plenamente feliz em si mesmo, não nos criou por necessidade, mas por amor gratuito. Por sua pura bondade, quis criar o homem para fazê-lo participar da vida bem-aventurada que brota do amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É este o grande convite da fé, viver unido a Deus. O pecado, infelizmente, nos afastou dessa comunhão. Mas Deus não desistiu. Enviou o Filho para nos redimir e o Espírito para nos santificar. Tudo converge para reunir a humanidade dispersa na unidade da Igreja, sinal e instrumento da Trindade na terra. Pai, que todos sejam um como nós somos um. João 17,21. Toda a economia divina é obra comum das três pessoas divinas. Assim como a Trindade tem uma só e mesma natureza, assim também tem uma só e mesma operação.
O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são três princípios da criação, mas um só princípio. Todavia, cada pessoa divina realiza a obra comum segundo a sua propriedade pessoal. Assim, a Igreja confessa, seguindo o Novo Testamento, um só Deus e Pai, de quem tudo procede, um só Senhor Jesus Cristo, por quem tudo existe, e um só Espírito Santo, em quem tudo existe. Coríntios 8,6. São apropriações teológicas as pessoas divinas que exprimem a sua relação pessoal entre si e com o mundo. Este parágrafo nos introduz na ação conjunta da Trindade na história da salvação. Pai, Filho e Espírito Santo não agem separadamente, mas como um único Deus que opera com uma só vontade e um só poder. A criação, a redenção e a santificação não são obras distintas de três agentes diferentes, mas obras do Deus Uno, realizadas segundo a identidade de cada pessoa divina. O Pai é a fonte de tudo, o Filho é o mediador e o Espírito é aquele em quem tudo acontece. Assim, quando olhamos para o mundo criado, para a cruz de Cristo ou para a santificação dos fiéis, vemos uma única obra, mas com marcas trinitárias. Tudo vem do Pai, passa pelo Filho e se consuma no Espírito. A Igreja nos ajuda a reconhecer essas apropriações teológicas, modos legítimos de atribuir a cada pessoa da Trindade aspectos próprios, sem dividir a unidade divina. Isso enriquece nossa fé e nossa oração, pois nos permite contemplar o amor trinitário em ação. Um só Deus e Pai, de quem tudo procede, um só Senhor Jesus Cristo, por quem tudo existe, e um só Espírito Santo, em quem tudo existe. Coríntios 8,6. Deus Todo-Poderoso, Eterno, Imenso, Incompreensível, Onipotente e Imutável, depois de, por pura bondade, criar o homem livremente, para fazê-lo participar da sua vida bem-aventurada, manifesta-se aos homens como Pai, Filho e Espírito Santo e reconcilia consigo os homens que se afastaram do pecado. Aqui o Catecismo retoma com profundidade o propósito da criação e da revelação divina. Deus nos criou por amor, para nos fazer participar da sua própria vida trinitária. Esse Deus, eterno, incompreensível, onipotente, não permaneceu distante. Ele se manifestou como Pai, Filho e Espírito Santo, para nos atrair de volta ao seu coração, mesmo depois da queda. É essencial compreender que a Trindade não é um mistério distante e teórico, mas a realidade viva de um Deus que nos ama e nos busca. Cada uma das pessoas divinas se manifesta no tempo para realizar esse plano de reconciliação. O Pai, como origem do amor e da criação. O Filho, como o Redentor que assume nossa carne e nos salva. O Espírito Santo, como o santificador que habita em nós e nos transforma. Este parágrafo é uma espécie de síntese trinitária do plano da salvação. Fomos criados para a comunhão, nos afastamos pelo pecado, mas Deus não desistiu de nós. Ele se revelou e se entregou por inteiro para que pudéssemos voltar a participar de sua vida eterna. O fim último de toda a economia divina é a entrada das criaturas na unidade perfeita da Santíssima Trindade. Mas, desde agora, somos chamados a ser habitados pela Santíssima Trindade. Se alguém me ama, diz o Senhor, guardará minha palavra, meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele a nossa morada. João 14,23. Ó meu Deus, Trindade que adoro, ajudai-me a esquecer-me inteiramente de mim para me estabelecer em vós, imóvel e pacífica como se minha alma já estivesse na eternidade. Nada possa perturbar minha paz, nem me fazer sair de vós, ó meu imutável, mas que cada minuto me leve mais longe na profundeza do vosso mistério. Pacificai minha alma, fazei dela o vosso céu, vossa morada querida e o lugar do vosso repouso. Que eu nunca vos deixe aí sozinho, mas que eu esteja toda inteira ali, vigilante na minha fé, toda em adoração, toda entregue à vossa ação criadora. Santa Isabel da Trindade. Este parágrafo é o ápice espiritual da doutrina trinitária no Catecismo. Ele nos lembra que o objetivo de toda a criação, redenção e santificação é a união eterna do homem com Deus Trindade. A frase de Jesus em João 14,23 é o coração dessa promessa. A Trindade quer fazer morada em nós. Não apenas no futuro, na eternidade, mas já agora, no tempo presente, pela graça, pela fé, pelos sacramentos. A belíssima oração de Santa Isabel da Trindade expressa com profundidade esse anseio de viver mergulhado em Deus.
Não se trata de fugir do mundo, mas de viver no mundo com a alma habitada por Deus. Fomos criados para ser templos vivos da Trindade, e o Espírito Santo nos prepara, dia após dia, para essa comunhão perfeita com o Pai e o Filho. Esse é o nosso destino, o nosso chamado mais profundo: ser morada de Deus e viver em Ele, com Ele e para Ele. O mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. Só Deus nolo pode dar a conhecer, revelando-se como Pai, Filho e Espírito Santo. Chegamos agora ao centro absoluto de toda a fé cristã, o mistério da Santíssima Trindade. O Catecismo nos diz, com toda clareza, que não há verdade mais central nem mais elevada do que esta. Não se trata de uma ideia entre outras, nem de uma doutrina teórica. É o próprio ser de Deus que se revela a nós como comunhão de amor. Pai, Filho e Espírito Santo não são três deuses, mas um só Deus em três pessoas. E esta verdade, que ultrapassa a razão humana, só pode ser conhecida porque Deus mesmo quis se revelar. Não foi fruto de especulação, mas de revelação. Foi Jesus quem nos mostrou o rosto do Pai, e quem prometeu e enviou o Espírito Santo. Foi Ele quem disse: "Quem me vê, vê o Pai", João 14,9. E também: "O Espírito da Verdade vos conduzirá à verdade plena", João 16,13. A Trindade, portanto, não é uma invenção teológica, mas o próprio Deus vivo que vem ao nosso encontro, que se dá a conhecer e nos convida à comunhão com Ele. É por isso que tudo na vida cristã começa e termina em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A encarnação do Filho de Deus revela que Deus é o Pai eterno, e que o Filho é consubstancial ao Pai, isto é, que ele é no Pai e com o Pai o mesmo Deus único. Este parágrafo aprofunda a revelação de Deus como Pai eterno e do Filho como Deus verdadeiro. A encarnação de Jesus, o Verbo feito carne, não é apenas um gesto de amor, mas uma manifestação definitiva da Trindade. Quem é Jesus revela quem é Deus. Jesus, sendo Filho, é consubstancial ao Pai, ou seja, da mesma natureza divina. Ele não é menor, nem foi criado, mas é eternamente gerado pelo Pai. Essa expressão, consubstancial, foi solenemente afirmada no Concílio de Nicéia e recitada até hoje no Credo da Missa. Livro aberto: Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Essa verdade nos ensina que a relação entre o Pai e o Filho não é simbólica ou moral, mas real e eterna. O Filho é Deus com o Pai, e a encarnação nos revela essa intimidade divina. Ao contemplarmos o menino na manjedoura, vemos o eterno Filho do Pai. Ao contemplarmos Cristo crucificado, adoramos o próprio Deus feito homem. A fé cristã repousa nessa verdade gloriosa. Jesus é o Filho de Deus, da mesma substância do Pai, e por isso é digno da mesma adoração. A missão do Espírito Santo, enviado pelo Pai em nome do Filho e pelo Filho de junto do Pai, João 15,26, revela que o Espírito é com eles o mesmo Deus único. Com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. O Catecismo agora volta seu olhar para o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. E o que ele nos ensina? Que o Espírito é também Deus verdadeiro, consubstancial ao Pai e ao Filho, e por isso recebe a mesma adoração e glória. Jesus nos revelou que o Espírito seria enviado pelo Pai em seu nome e que ele mesmo o enviaria de junto do Pai. Isso revela não apenas uma missão histórica, mas uma comunhão eterna entre as pessoas divinas. O Espírito Santo é o laço de amor entre o Pai e o Filho, e não pode ser separado deles. A missão do Espírito é tornar presente, em nós, a obra de Cristo. Ele nos conduz à verdade, nos santifica, nos fortalece, e tudo isso porque Ele é Deus, com o Pai e o Filho. É por isso que, na liturgia da Igreja, confessamos: com o Pai e o Filho, Ele é adorado e glorificado. Crer no Espírito Santo é crer num Deus que não apenas nos criou e nos redimiu, mas que habita em nós, consola, guia e transforma nossos corações por dentro. O Espírito é Deus vivo, agindo em nossa história. O Espírito Santo é, desde sempre, enviado pelo Pai e pelo Filho, no tempo, para realizar a obra da salvação. O Espírito Santo é o grande protagonista da história da salvação.
Ele não aparece apenas em Pentecostes, mas está presente desde sempre, enviado pelo Pai e pelo Filho, no tempo, para realizar em nós aquilo que Cristo veio conquistar. O Pai envia o Filho ao mundo. O Filho cumpre sua missão de amor até a cruz e a ressurreição. E então, com o coração glorificado, ele envia o Espírito Santo, o dom por excelência, para aplicar em nossos corações a graça da salvação. O Espírito não é um mensageiro tardio, nem uma simples força espiritual. Ele é Deus agindo hoje, em cada sacramento, em cada oração, em cada conversão interior. Ele santifica, transforma, renova. O Catecismo nos convida a reconhecer que sem o Espírito Santo não há vida cristã autêntica. Ele é quem nos une a Cristo e nos conduz ao Pai. Como canta a Igreja: Vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Por graça do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, somos chamados a participar da vida da Santíssima Trindade, aqui embaixo na obscuridade da fé, e, depois da morte, na luz eterna. Neste parágrafo, o Catecismo nos revela um dos maiores dons da vida cristã: participar da própria vida de Deus, não apenas como uma realidade futura no céu, mas desde já, aqui na terra, pela fé e pelo batismo. O batismo não é apenas um rito de iniciação religiosa. É um novo nascimento, que nos mergulha na comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Somos inseridos na Trindade, chamados a viver como filhos no Filho, guiados pelo Espírito. Essa participação, enquanto caminhamos neste mundo, é vivida na obscuridade da fé, ou seja, sem ver plenamente, mas com confiança. E após a morte, essa mesma comunhão se tornará luz eterna, visão clara, união perfeita. O batismo nos marca com o nome do Deus Trino. Esse nome é também um chamado: viver em comunhão com Ele, desde agora e para sempre. Esta é a vida eterna: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. João 17,3. A fé católica consiste nisto: venerar um só Deus na Trindade e a Trindade na unidade, sem confundir as pessoas nem dividir a substância. É outra pessoa do Pai, outra a do Filho, outra a do Espírito Santo. Mas do Pai, do Filho e do Espírito Santo uma só é a divindade. Igual à glória, coeterna à majestade. Símbolo de Santo Atanásio, quicunque. Este parágrafo apresenta uma das mais belas e solenes formulações da fé católica na Santíssima Trindade, retirada do antigo símbolo atanasiano, uma profissão de fé usada desde os primeiros séculos da Igreja. A fé cristã consiste em adorar um só Deus em três pessoas, sem misturar suas identidades e sem dividir sua essência. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas não são três deuses, e sim um só Deus em três pessoas distintas. Essa verdade é o centro da fé e da vida cristã. O Pai não é o Filho, nem o Espírito Santo, mas todos possuem a mesma divindade, a mesma glória e a mesma eternidade. Não há graus, nem hierarquia, nem separação. É um mistério que nos convida à reverência, à contemplação e à adoração. A Trindade é o ícone eterno do amor e da comunhão. E nós, criados à imagem de Deus, somos chamados a viver segundo essa comunhão. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6,4. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. As pessoas divinas são realmente distintas entre si. Deus é uno, mas não solitário. Pai, Filho e Espírito Santo não são simplesmente nomes que designam modalidades do ser divino, pois são realmente distintos entre si. Ele não é o Pai que é o Filho, nem o Filho que é o Pai, nem o Espírito Santo é o Pai ou o Filho. São distintos entre si pelas relações de origem. É o Pai que gera o Filho. O Filho é gerado pelo Pai. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Encerramos este bloco do Catecismo com uma afirmação firme da fé trinitária. As pessoas divinas são realmente distintas entre si. Não estamos falando de três faces de Deus ou de três modos de se manifestar. Isso seria um erro chamado modalismo. A fé católica ensina que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas verdadeiramente distintas,
cada uma com sua relação própria de origem. O Pai gera, o Filho é gerado. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Essa distinção não fere a unidade de Deus, mas a revela de forma mais profunda. Deus é comunhão, é relação viva e eterna. A Trindade é, portanto, um mistério de unidade na distinção e de distinção na unidade. E é neste mistério que fomos mergulhados pelo batismo. Compreender isso não é apenas conhecer um dogma, é entrar no coração de Deus, que é comunhão de amor eterno. Deus é amor. João 4,8. Meus irmãos e irmãs, percorremos juntos um caminho sagrado, contemplando o coração da fé cristã, o mistério da Santíssima Trindade. Desde o parágrafo 233 até o 267, o Catecismo nos guiou a compreender que Deus é único, mas não solitário. É comunhão perfeita de amor. Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas realmente distintas, mas um só Deus em essência e natureza. Aprendemos que o Pai é a fonte e origem. O Filho é gerado eternamente pelo Pai. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho como dom de amor. Vimos também como essa verdade foi professada desde o batismo, defendida pelos concílios, formulada com precisão pelos padres da Igreja e vivida no coração da liturgia e da oração da Igreja. A Trindade não é uma ideia abstrata. É o Deus vivo que nos criou, nos salvou e nos santifica. É o mistério no qual fomos mergulhados pelo batismo. É o destino eterno para o qual caminhamos. A vida cristã é, em sua essência, vida na Trindade. Se este conteúdo tocou o seu coração, inscreva-se no canal Herança da Fé. Deixe o seu like e compartilhe este vídeo com alguém que também deseja crescer no conhecimento da fé católica. Que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre com você. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Coríntios 13,13